O que será que acontece que nós, em lugar de resolvermos conflitos, às vezes parece que jogamos ali uma gasolina em cima do problema e tudo vira um fogaréu maior? Eu recebo agora a Sudaleife Alves, ela é jornalista e é mediadora de conflitos, formada pela Universidade Aberta de Portugal. Ela vai participar agora com a gente. Além de tudo, tem um título que eu adoro, que é minha filha, e ela é casada com Rafael Krieger, participou comigo também de uma live muito especial no último sábado, no final da nossa jornada de oração. E então, vamos falar com uma especialista em resolução de conflitos, mediação de conflitos, para entendermos o que a gente faz que acaba auxiliando para promover ainda mais conflitos do que necessariamente ajudar na resolução deles. Bem-vinda, Suda! Tudo bom? Obrigada, bom dia, Mami. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia para todos nós. Muito bom. Suda, quais são os comportamentos que nos ajudam, ou melhor, que nos atrapalham a resolvermos ou nos impedem de lidarmos melhor com os conflitos que surgem na vida, nas relações interpessoais? Primeiramente, o fato da gente não entender conflito de uma perspectiva completa, abrangente e positiva. A gente não aprende ao longo da vida a como se comunicar. A gente entende que saber falar, saber ter a capacidade, a habilidade fisiológica de ouvir e falar, já necessariamente nos compete o direito de eu sei falar, eu sei me comunicar, logo eu também sei discutir. Mas a gente não aprende a como resolver os nossos conflitos, que maneiras a gente tem de se comunicar, sendo mais eficiente, gerando menor atrito, menor desgaste. Enfim, comunicação a gente não entende de uma maneira mais abrangente. E o conflito é também um desses assuntos que a gente acha que entende, mas a gente não tem uma educação no sentido conhecimento também de o que é o conflito, como eu resolvo os meus conflitos. Acho que tem muito a ver, ou tudo a ver também com a nossa educação, né? Por exemplo, eu, enquanto sua mãe, eu não tinha as ferramentas, eu não tinha conhecimento, também não fui ensinada a comunicar melhor, ou seja, nós vamos multiplicando aquilo que foi da nossa compreensão em termos de comunicar. Expressões como fica quieta, não fala nada, não te perguntei, essas maneiras, muitas vezes, da própria educação mais repressora e que tiram tanto da liberdade do outro se expressar, enfim, nesse ciclo no qual nós nos encontramos em algum momento, antes que nós o rompêssemos, nos levou a considerar que a educação é mais uma via de mão única do que uma via de compreensão, onde um fala, o outro escuta, onde eu escuto o outro. E os pais muitas vezes se equivocam bastante nisso, por causa do tema autoridade. Então eu falei, eu dou a última palavra, o outro não precisa dizer, porque eu sei o que estou fazendo. E isso se estende para as outras relações também. E sem contar que nós somos orgulhosos, que nós somos teimosos, que nós temos personalidades diferentes umas das outras, e aqueles que têm personalidades mais fortes tendem a isso também, a questão de um certo autoritarismo, está tudo presente aí, tanto da nossa educação quanto da nossa personalidade, nossa visão de mundo, as poucas ferramentas que nós temos, então temos dificuldades com isso. Suda, eu queria te ver um pouquinho mais de perto, porque está cortando aqui a visão de você. Ah, isso, muito Melhorou? bom. Melhor. Obrigada. Eu ia Vamos lá. complementar, Mami, Quais? de que tem um outro fator também, além de todos esses, é o nosso fator sociológico. Enquanto brasileiros, a gente tem características muito próprias na maneira como a gente entende os conflitos. Então, eu moro aqui na Alemanha, por exemplo, e o estilo comunicacional dos alemães ele é completamente diferente do nosso estilo no Brasil. E uma característica nossa que não favorece para que a gente trabalhe esses conflitos de uma maneira mais saudável, por exemplo, é o fato de que a gente não é claro, porque a gente tem a dificuldade de dizer não enquanto sociedade. Então, se alguém fala, você está se despedindo de alguém e você fala, olha, vamos marcar algo, hein?
vamos fazer algo juntos. Mas você não tem a intenção de fazer isso, mas você verbaliza que não é, vamos sim, vamos fazer. Enquanto, na verdade, você não quer, ou você aceita convites que você não queria estar ali. Então, a gente não é claro, a gente se ofende muito mais do que, por exemplo, um europeu, um canadense, um americano, que está muito mais acostumado a ser claro, a dizer não, eu não quero, e nem se justifica muitas vezes. A Eles gente são até diretos, quando... né? É uma a comunicação gente- mais direta. O brasileiro, por exemplo, usa muitos diminutivos, fofinhos, palavrinhas pequenininhas para dar a entender para o outro que aquilo é uma espécie de gentileza. Na verdade, às vezes é uma espécie de mentira. Eu não quero falar, Exato. dizer exatamente, então vou ali nos diminutivos. Ai, queridinha, ai, amorzinho. Mas, na verdade, a mensagem fica truncada porque falta essa clareza, né? Eu queria dizer não, mas até quando eu tento dizer não, eu me justifico. Eu tenho a dificuldade, a gente enquanto brasileiro, de dizer: olha, você quer fazer tal coisa? Não. A gente provavelmente vai falar não. Sabe o que que é? Deixa eu contar aqui pra você. É que a minha avó, ela tá. Enfim, a gente dá uma série de justificativas, verdadeiras ou não, mas que elas. Você não precisa justificar. Você tem o direito de apenas dizer: não, não quero, tenho outros planos. Não, não quero, ponto. Então, tem fatores também sociais, além da falta de conhecimento, além da nossa educação, enfim, de todas essas questões. E se falar assim, não, porque não, é ofensivo, né? É Se sente ofensivo. bastante ofendido e ali já é motivo de surgir um conflito, para desencadear um conflito. Você viu que grosso, que grossa? Disse não, simplesmente não. Aconteceu comigo. Uma moça me escreveu, não tem muito tempo, agora bem no comecinho, aliás, umas semanas antes da pandemia, e ela me escreveu dizendo: você poderia vir à nossa igreja pregar, enfim. E eu disse para ela: não, eu estive há pouco tempo aí na região e não. E fui realmente bem sucinta assim. Meu Deus, ela ficou muito ofendida e ela ficou, me respondeu dizendo: não esperava que você fosse dessa maneira, e ela já fez um julgamento assim completo a meu respeito, porque eu dei uma resposta objetiva, sem grosseria, apenas objetiva. Então, realmente é motivo de causar ofensas. Você diria, então, que estas são algumas razões, né? Alguns motivos pelos quais nós temos dificuldades e, portanto, isso nos leva a desencadearmos ou permanecermos em alguns conflitos. Quais outros comportamentos, Suda, faz com que nós passemos dificuldades em lugar de sermos levados a resolver problemas que, de outra maneira, poderiam até ser facilmente resolvidos? Que comportamentos não nos ajudam mais? Bem, o primeiro, e eu acho que é um pouco do que a gente já estava comentando, é sobre não entender, é autoconhecimento, não entender o conflito e não me entender que estilo de comunicação eu tenho nesse conflito. E aí, aproveitar e fazer um parênteses sobre o que é conflito. Realmente, entra num conflito ou se sente mal, a gente se sente desconfortável numa situação que pode chegar a um conflito, porque a gente sente que a nossa integridade ela foi ameaçada. E aqui parece um conceito muito territorial de conflitos, lutas por bens materiais, mas é também num sentido de desejo, de questões emocionais. Então, manter o equilíbrio interno das nossas relações é a nossa busca. E quando esse equilíbrio ele é ameaçado e a minha integridade que gera esse equilíbrio, ela sofre ou eu acho, eu penso que pode vir a sofrer algum tipo de ameaça, eu provavelmente já vou entrar num conflito. Essa contradição de que a gente acha que se a gente tiver em completo equilíbrio nas nossas relações, é isso que vai nos trazer felicidade. Que a angústia dos nossos relacionamentos está atrelada a ter ou não conflito. Então a gente põe como métrica de que um bom casamento ou uma boa família, uma boa amizade, é uma amizade que não há brigas. Eu sou casada há 20 anos, nunca briguei com meu marido.
E a gente tende a achar, nossa, esse casamento ele é muito bom. E ele realmente pode ser bom. Mas discutir ou não discutir não é a única métrica. É melhor que a gente entenda como eu resolvo os meus conflitos. Aí sim dá para eu ter noção de quão saudável ou não é esse meu relacionamento. Não necessariamente pela quantidade de brigas ou não, que eu deixo de ter ou não. Mas sim, quando há uma situação, como é que eu resolvo? Que habilidades eu tenho de me comunicar, de me fazer entendido, de ouvir o que o outro tem a dizer, que me fira, que seja doído de ouvir, mas que habilidades eu tenho de escuta e de comunicação para resolver esse conflito. É aí que a gente consegue ver quão saudável ou não são os nossos relacionamentos. Não necessariamente quantas brigas eu tenho ou não. É óbvio que as brigas estão muito relacionadas porque elas são um indicativo de quão desgastante ou não. Por que se está tendo tanto atrito? É óbvio que a gente tem que observar porque a gente está tendo tanto desentendimento numa relação. Mas principalmente quando esse desentendimento acontece, como é que eu lido? É possível estar num relacionamento que não tem nenhuma briga e ainda assim esse relacionamento está baseado em uma série de conflitos. E o fato de não ter briga já é em si um conflito. Interessantíssimo. Travou? Estão me Você ouvindo? que está chegando agora, nós estamos falando agora de comportamentos que nos impedem de resolver conflitos. E quem está participando hoje do nosso Palavras Benditas especial é a Sudaleife Alves, jornalista, mediadora de conflitos, com essa especialização feita pela Universidade Aberta de Portugal. E é bem interessante que você atente para esta última fala em especial, porque nós realmente atrelamos a ideia de não conflito, não briga, a felicidade. E quando vamos perceber, muitas vezes os nossos conflitos, eles podem até não aparecer em forma de conflito aberto, mas ele pode estar ali escondidinho, meio que embaixo do tapete, meio que na superfície, né? Ou um pouco abaixo da superfície, mas existe, paira numa sensação, paira numa falta, paira num silêncio, paira numa dificuldade de dialogar, paira numa dificuldade de expressar sentimentos, de expressar seus medos, de ser você mesmo para o outro. Então, temos muito o que pensar a respeito desse tema, conflitos e resoluções. Mais um A gente, comportamento, Suda, ou a continuidade disso que você falava. Você comentou sobre eles podem estar um pouquinho escondidos e a gente justamente tem mediação de conflito, enfim, em áreas que estudam a comunicação e os conflitos, a terminologia é uma categorização de que há os conflitos latentes, há os conflitos ocultos, que são exatamente esses. O conflito ele ainda não entrou em erupção, como se ele fosse um grande vulcão. Ele ainda está latente, mas qualquer modificação nessa estrutura, nesse relacionamento, um comportamento esse conflito pode vir à tona. Então, é o filho que começou a namorar. Houve uma mudança nesse contexto familiar. Pode ser que conflitos venham à tona de coisas que já existiam, mas essa mudança ela vai ser a mola propulsora disso. E aí a gente entra num conflito, geralmente nisso que a gente estava falando sobre a invasão, a ameaça. A ameaça, ela me gera um sentimento de que eu fui invadida. Porque geralmente, a gente costuma dizer, dois desejos não ocupam o mesmo espaço. A partir do momento que eu tenho um desejo e que eu suponho que o outro tem um mesmo desejo que eu, ou tem um desejo a meu respeito, ou seja, há uma concorrência de desejos, a gente entra num conflito. Então vamos supor, se eu se eu imagino que alguém quer o que eu quero, a gente pode entrar no conflito, porque queremos a mesma coisa, vamos supor, e só tem um. Ou então a gente pode se sentir invadido porque eu tenho um desejo e vamos supor um adolescente. O adolescente tem um desejo e o pai tem um outro desejo para esse adolescente. Essa concorrência de desejos, ela pode gerar um conflito. E como eu percebo, por exemplo, vamos supor que um adolescente ele quer estudar música e o pai quer que ele estude engenharia. Esse adolescente tem um desejo, o pai tem um outro desejo a seu respeito. E essa concorrência, ela pode
trazer todo esse conflito à tona, porque eu me sinto invadida quando eu percebo que o outro quer dizer como eu tenho que sentir, como eu devo me portar, como, o que eu devo fazer da minha vida ou não. Então, esse sentimento de invasão está muito relacionado a, por exemplo, a nossa concepção de conflito enquanto território. Existe um território e tem duas pessoas lutando por esse território aqui. Isso acontece por bens materiais, mas também no nosso dia a dia, em sentimentos. Então a gente luta porque às vezes a gente luta entre aspas, né? Às vezes a gente tem o sentimento de que fomos invadidos na nossa liberdade. Alguém está dizendo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, na hora que eu tenho que fazer. Ou eu sinto que o meu sentimento de independência, ele está sendo ameaçado. Enfim, geralmente esse é o nosso contexto. A gente nem sabe, às vezes, por que a gente se sente ofendido por uma situação. Mas geralmente é porque eu tenho um desejo, a outra pessoa tem um outro desejo a meu respeito e essa concorrência nos leva a um conflito. Uau! Tudo pertinente ao nosso dia a dia, tudo pertinente às nossas relações. Dá para nós nos enxergarmos ouvindo a respeito dos motivos que geram, que fazem inclusive permanecer conflitos que estão latentes ou ainda ocultos, mas que eles aparecem de alguma forma, não é, Suda? De alguma maneira eles surgem, volto a dizer, no silêncio, na maneira de falar com o outro. Não houve uma briga ainda, por exemplo, mas tem ali no ar alguma coisa, algum desconforto, e em algum momento, quando você citou o caso do exemplo de um adolescente e o pai, não faz muito tempo que um adolescente me escreveu, achei muito interessante que um adolescente me procurasse, sendo estava muito triste, porque o seu pai, que é médico, quer que ele seja médico também. E ele tem o desejo de uma outra profissão. Ele não quer ser médico como o pai. E ele tem 16 anos de idade e o conflito estava aberto na sua casa, porque o seu pai não admite que o menino escolha outra profissão, senão medicina. Também fiquei pensando, né, em tempos tão pós-modernos, nós ainda temos esse tipo de estrutura familiar entre pessoas que têm estudos, são pessoas de classe média alta, um médico, mas que têm essa mentalidade de considerar que o seu filho não tenha desejos pessoais, mas que deva seguir o desejo do seu pai. Está ali um conflito, né? Vamos a mais Autonomia, um. falta de autonomia. Falta de autonomia. Ele se sentiu invadido, se sentiu desprestigiado, anulado. Ontem uma moça, ela tem 20 anos de idade, não namorou ainda, mas está conversando com um rapaz e o seu pai e a sua mãe são simplesmente contrários àquele relacionamento. Um dos motivos pelos quais eles são contrários é que a moça é muito bonita e o rapaz é muito feio. E a moça, então, se sente invadida e ela me escreve dizendo assim, Darleide, ele é um excelente rapaz e os meus pais não têm nem motivos para falar da moral, da fé, e eu estou só conversando, nós só estamos conversando um com o outro, e os meus pais não me ouvem, eles não me escutam, eles não me percebem enquanto uma moça com 20 anos de idade já fazendo faculdade. Então ela se sente mais uma vez invadida, e são casos que eu estou citando justamente para corroborar com a sua fala, que tem total sentido e correspondência com a realidade de todos nós, né? Uhum. É muito difícil, eu imagino, para pais em geral. É óbvio que conflito acontece com todo mundo, mas pais em geral eu acho que é uma classe que sofre mais porque é muito difícil, eu imagino, você ver esse filho além do papel que ele ocupa de filho. Entender que ele também é um indivíduo e que ele tem os desejos dele, as expectativas dele, que nem sempre vão de acordo com o que eu gostaria para ele. E aí ver que por trás do papel que esse filho ocupa tem uma pessoa, tem uma mulher, e que essa mulher pode gostar de uma pessoa que eu não queira, seja lá qual for o motivo. Esse entendimento de que por trás do papel, e aí o caminho reverso também, para filhos, atrás do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, do meu irmão, tem pessoas. Essas pessoas trazem bagagens dela. Essas pessoas tiveram uma educação, essas pessoas têm preferências e gostos. Enfim, entender que por trás do papel das relações marido, filho, chefe, existe uma pessoa, um indivíduo, e que esse indivíduo ele precisa ter autonomia para ser
ter o desejo que ele tem, a necessidade que ele tem. Mesmo que ele seja um papel, ele seja um pai. E aí eu tenho na minha figura como esse pai deveria ser. Antes da minha expectativa quanto a esse papel, ao indivíduo por trás desse papel, né? Muito bem, muito bom. Filha, então nós podemos continuar esse assunto falando como. Bom, eu te dou ainda a oportunidade de você pontuar algum outro comportamento que você queira, porque nós faremos um próximo encontro para falar então que ferramentas, que condições nós temos ou podemos criar para melhorar as relações e a resolução de conflitos. O que você pontua ainda mais em termos de comportamentos que nos impedem de resolver conflitos? Eu fiz uma listinha para a gente aqui ser um pouco mais rápido, então. E aí vou pontuar rapidamente. Atenção seletiva. É quando a gente, durante uma discussão, a gente fixa em um ponto do que foi dito. E aí eu pego essa palavra, essa frase, eu guardo nela. E todo o restante que foi dito, eu praticamente esqueço. Porque a minha atenção, eu selecionei para um único ponto. Então, numa discussão onde a pessoa falou várias coisas, mas em uma determinada parte dessa discussão, ela usou uma palavra que eu não gostei, ou uma frase que ela foi mais ofensiva, não importa o que ela tenha dito depois, é essa parte que eu vou selecionar. A gente escolhe o que a gente quer ver durante uma discussão. A gente também exagera e ignora. Então, o que me desagrada no seu comportamento, nessa discussão, eu exagero. Mas aquilo que você faz de bom durante uma discussão, aqueles comportamentos, quando você conseguiu me ouvir, quando você abaixou o seu tom de voz, quando você se deu uma acalmada, eu tendo a ignorar e a ficar na minha mente e eu a exagerar aquele comportamento que me desagrada. E porque desagrada, eu reforço, e porque eu reforço, a minha resposta a esse comportamento é ainda mais veemente. E aí a gente entra numa escalada de agressividade. A gente vai cada vez mais na escalada da violência. A percepção do tempo. Então, a gente tende a ignorar, a esquecer as consequências dos nossos atos no futuro. E também quanto ao passado. A nossa memória ela é muito volátil e ela nem sempre nos dá confiança de maneira segura para a gente usá-la dessa determinada maneira. Então, a sequência dos fatos, de tudo que aconteceu, a gente está tendo uma discussão e eu estou contando para você algo que você me fez na semana passada. Não necessariamente a maneira como eu estou te contando, que é a maneira que eu me lembro, é a maneira como realmente aconteceu. Então, a nossa percepção do tempo, da sequência de fatos, a gente precisa entender que nem sempre o que a gente lembra, de fato, ocorreu da maneira como a gente lembra. A gente pode estar sendo equivocado e sendo enganado pela nossa própria memória. Distorção dos fatos, que também está atrelado a isso. A sequência do que aconteceu, as memórias elas podem ser imprecisas. E aí eu distorço como realmente aconteceu. A não ser que o outro, nessa discussão, me diga, não, pera, mas eu disse isso depois que você disse aquilo. Não, você disse isso primeiro e depois eu te respondi dessa determinada maneira. A gente distorce os fatos, mesmo que não perceba. A gente também simplifica as nossas discussões. Aconteceu algo, uma situação, uma fala, e eu vejo de maneira simplificada. Ah, se aconteceu isso, então você tinha que ter feito isso, isso e isso. Não, as coisas são mais complexas, mas se é de acordo com o que eu acho que deve ser, a gente às vezes também simplifica o sentimento do outro, a fala do outro. Uma situação não foi tão grave, ela pode realmente não ter sido grave, mas a gente tem que perceber quais desses comportamentos a gente tem como padrão ao longo das nossas discussões. Quais desses a gente utiliza com maior frequência. Outra coisa que eu selecionei aqui pra gente é a opinião. A gente tende a ouvir, selecionar, ouvir, entender o que vai de acordo com a minha opinião. E é muito difícil, por exemplo, conversas sobre política, porque eu desconsidero o que você for falar, porque se não coincide com a minha opinião, eu já meio que desconsidero. E também porque ter essas conversas difíceis, elas implicam que talvez eu tenha que lidar com a minha vergonha. Porque talvez eu tenha que assumir
ou em algum momento eu entenda que a minha opinião, ela não estava correta. E aí lidar com a vergonha, isso é difícil. E aí às vezes a gente continua na nossa opinião até o fim. Porque às vezes a gente realmente nem se dá conta de que a gente possa estar errado, ou às vezes a gente até se dá conta durante uma discussão que a gente errou. Mas as nossas habilidades para reconhecer vergonha, culpa, erro, pedir perdão, é um músculo que não está muito desenvolvido. E aí a gente tem muita dificuldade. Posso Muito ir bom. falando mais? Tem Eu listei mais? mais 4 aqui. Vamos lá. Então, eu listei também falta de clareza e suposições. Eu imagino que o outro sabe o que eu vou dizer. Eu imagino que o outro saiba o que eu estou sentindo, porque em algum momento eu já comentei com ele. Ou então eu suponho o que ele está pensando. Então eu acho que eu estou lendo ele nas entrelinhas. E eu faço suposições embasadas, não são verdadeiras. E eu também não sou clara na maneira como eu me comunico. Muitas vezes porque de fato nem eu mesma sei o que eu quero dizer. A gente entra nos conflitos por uma contradição entre o que eu deveria ser, o que eu de fato sou, o que o outro gostaria que eu fosse. Às vezes eu nem me dou conta de que eu estou nessas categorias. E essas contradições fazem com que eu mesma não consiga saber por que que isso está me magoando, por que que eu falei de determinada maneira. Eu não me percebo, e aí porque eu não tenho um autoconhecimento aprimorado, vai ser ainda mais difícil de verbalizar para o outro. Para que o outro me entenda. Como é que eu vou explicar algo que nem eu mesma estou me entendendo, sei me explicar? E por isso, a gente também tem a tendência de não ser claro na nossa comunicação. Se durante uma discussão alguém me pergunta, tá bom, mas o que que você então gostaria que eu tivesse feito? Eu preciso saber responder. Não, mas e então o que que você quer que eu faça a partir de agora? Pode ser que naquele momento você possa dizer, olha, eu não sei, eu queria que a gente pensasse junto. Eu só sei que da maneira como foi, eu não gostei. Mas eu preciso ter ideia do que exatamente é a minha necessidade. Senão a gente vai discutindo, a gente discute por várias coisas, traz coisas do passado à tona e no final a pessoa com quem a gente está discutindo pergunta, tá bom, então o que que aconteceu? O que que você gostaria? A gente precisa ser capaz de ter clareza própria para entender os nossos sentimentos e necessidades, para a gente também ser claro de dizer para o outro o que a gente gostaria dele. O que acontece algumas vezes, para não dizer muitas vezes, é de alguém perguntar para o outro, então o que que você quer? E ela dizer, você devia saber. Você devia Exatamente. saber o que deveria ter sido feito. Você devia saber o que fez comigo. Você devia saber o que aconteceu no verão passado. É exatamente isso que me irrita. Eu sempre tenho que dizer tudo que você tem que fazer. Exatamente. Você é sempre assim, você faz sempre a mesma coisa. E essas frases, esses comportamentos, eles são tão conhecidos das relações humanas. Temos mais comportamentos que nos impedem de resolver conflitos entre os passos que você escolheu? Eu diria falar muito. Às vezes o outro não fala porque a gente fala muito. A gente precisa dar espaço numa conversa para que todo mundo. Uma coisa que a gente faz na mediação de conflitos, por exemplo, é assegurar que cada pessoa vai ter um tempo suficiente para dizer. Observar o quanto a gente fala nessas discussões. E fazer uma avaliação prematura. Numa próxima conversa, a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer para ser melhor nas nossas discussões. E uma delas é justamente observar ao invés de avaliar. Eu comecei uma discussão, alguém começou a me dizer algo, eu já faço uma avaliação prematura, crendo que eu já sei o todo do que essa pessoa vai me dizer. E aí eu interrompo, já trago as minhas pressuposições, já falo o que eu quero dizer, mas eu não sei do todo. E aí a gente entra em conflitos que eram desnecessários porque eu não consegui esperar. Eu fiz uma avaliação prematura e não deixei a pessoa falar até o final. Sensacional. E o que que eu faço daqui, hein? Hein, gente, como é que eu faço daqui? Eu vou lá na Alemanha agora para dar um beijo nela. Tá bom, vou me comportar, serei gente grande, respeitando o que eu estou falando antes de tudo, neste momento, com a minha filha, que também é uma excelente profissional, jornalista, mediadora de conflitos.
e por quem eu tenho o máximo de respeito, pela mulher que se tornou, pela profissional que é, pela comunicação tão bonita que faz. E apesar de mim, enquanto mãe, eu fico Imagina. daqui feliz demais e grata a Deus, filha. Deus te Obrigada, abençoe. Muito mãe. obrigada. Nos encontramos Obrigada amanhã eu. aqui? Assim, amanhã. Então tá bom. Um beijo. Deus te Um beijão. abençoe. Obrigada a todo mundo. Obrigada, mãe, pelo convite. Um ótimo dia. Prazer, meu amor. Um ótimo dia. Muito bom ter vocês aqui na companhia com a gente. No nosso Palavras Benditas de hoje, como eu disse que seria especial, com uma participação para lá de especial, né, minha gente? E eu comecei com o texto de Josué, capítulo 22, mostrando justamente um mal-entendido enorme quando um grupo já estava preparando uma guerra contra um outro grupo que entenderam por ser motivo para esta guerra, que os seus irmãos haviam levantado um altar para adorar a Deus em lugar indevido. Então, de longe pensaram: nós precisamos matá-los. Nós matamos o outro quando nós não nos damos conta de que a resolução de conflitos exige pelo menos dar a oportunidade de o outro se explicar. Quando então os escolhidos das tribos que estavam planejando lá em Siló partir para matar os seus irmãos, para guerrear os seus irmãos, pensaram que seria uma boa coisa antes ir lá, conferir de perto, ter provas do que estava acontecendo, então este fato auxiliou a que eles fossem ouvir o outro lado da questão e, tendo ouvido o outro lado da questão, entenderam que não havia motivos de guerra, porque o altar que haviam levantado naquele lugar não era para oferecer sacrifícios em detrimento do que estava já determinado pelo Senhor, de que havia um lugar específico em Siló para oferecer os sacrifícios a Deus, mas que apenas era um altar, um memorial para que as próximas gerações soubessem que aquele povo adorava o Deus verdadeiro. Conflitos que tendem a persistir são normalmente conflitos que se dão segundo o que nós ouvimos agora há pouco da Sudaleif. Sudaleif Alves, que você pode encontrá-la inclusive no Instagram, Sudaleif Alves. Depois eu vou marcá-la, como sempre marco nas minhas postagens, mas você pode encontrar Sudaleif Alves, mediadora de conflitos, e ela pode te ajudar também a pensar melhor sobre aquilo que tem dificultado a sua comunicação. E nós voltamos a nos encontrar amanhã. Ela vai nos trazer, então, ferramentas para melhorar a nossa comunicação, para melhorar as nossas possibilidades, as nossas condições de resolvermos conflitos que podem estar pegando pesado aí para você, fazendo sofrer em suas relações, no seu casamento, a sua relação com seus filhos ou no trabalho, que seja. Vamos aprender juntos? Então, fica assim a nossa necessidade, nós temos a necessidade de melhorar a nossa comunicação. E como fazê-lo? Já tendo identificado alguns comportamentos que nos impedem de resolver conflitos e que muitas vezes com estes comportamentos nós reforçamos conflitos, nós reforçamos os desgastes das relações, nós reforçamos o sentimento de que não tem mais jeito, de que não vai dar certo, de que é melhor desistir. Mas não seria melhor se nós buscássemos ferramentas para melhorarmos, mudarmos, transformarmos esta relação, esta situação? Então fica o meu convite para você acompanhar o Palavras Benditas de amanhã. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá luz para enxergarmos melhor o que nos está atrapalhando, o que nos está fazendo mal, e com isso as nossas relações estando más, nós temos dificuldade de experimentarmos paz. E o Senhor quer que tenhamos paz. Mas nós queremos o sobrenatural da paz do Senhor e nos esquecemos de que naturalmente também nós somos responsáveis por cultivar a paz, por cultivar o bem, por cultivar o amor. O que temos de comportamentos que não cooperam para que tenhamos paz
Temos então habilidades, inteligências, se não temos isto desenvolvido, mas temos onde recorrer, a quem recorrer, o que fazer para nós termos agora uma capacidade mais aguçada de considerarmos como melhor lidar com isto, como melhor lidar com aquilo, como melhor lidar com alguém nesta relação, com o outro com quem eu me relaciono, seja o marido, a esposa, os filhos, os amigos, a família, como ser mais claro, como ser mais positivo, como ser mais congruente também entre aquilo que eu espero e aquilo que de fato eu estou fazendo para dar conta de ser mais claro nessa relação. Enfim, nós nos encontramos amanhã em mais um Palavras Benditas, pela graça de Deus, promovendo o bem, promovendo a paz, promovendo a alegria de nos relacionarmos, especialmente pelo Espírito de Deus, pela graça de Cristo Jesus, o nosso Deus amado. Deus seja contigo.